essas linhas aqui, não são linhas, elas não são desenhadas no desenho final, elas não ficam com o mesmo aspecto, elas são linhas de projeção, elas são linhas que são tracejadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas elas aqui e vou alterar a camada delas. Então, elas estão na camada vista 1, eu vou aqui no item camadas e vou alterar isso para projeções. E aí, então, elas ficaram aqui, tá? Com esse tracejado. Então, a partir disso, eu vou agora desenhar esse próximo volume, considerando que ele está a 2,20 metros do primeiro e que existe aqui 80 centímetros desse posicionamento. Então, como que eu vou fazer isso? Aqui é um caso em que vale a pena eu usar aquela linha infinita. Por quê? Não, existem vários modos, né? Eu mostrei para vocês. Deixa eu só salvar aqui. Então, eu mostrei para vocês que existe um jeito de a gente começar uma linha a partir de um ponto e dando uma distância, porém, aqui nesse caso, eu vou preferir usar esse comando linha infinita. Linha infinita, que é o xline, XLINE. Vou pegar a opção vertical, pode ser com mouse ou digitando V, Enter. E aí eu vou fazer uma linha infinita aqui, ó. Tá? E vou fazer outra linha infinita aqui, ó. Porque essa linha infinita vai me servir como referência. Referência de quê? Eu vou colocar, eu preciso marcar essa posição de 2,20 metros de distância. Então, eu vou dar o deslocamento aqui de 220. Então, olha, eu fiz um deslocamento aqui de 220, que corresponde à distância aqui dessa linha vertical com essa linha vertical. E eu tenho ainda um deslocamento a ser feito aqui de 30 mais 50, que vai me dar a posição desse próximo volume. Então, eu já tenho esse alinhamento, eu vou fazer um deslocamento aqui, ou um offset de 80, que são os 30 mais 50. Professora, explica de novo, por favor, sobre essa linha infinita, eu não consegui pegar esse comando. Tá. A linha infinita, ó, eu vou fazer de novo, tá? A linha infinita, você entendeu o que é, né? A linha infinita. Sim, entendi. Só Tá. não consegui pegar o comando. Linha inf é o comando em português e xline, xline, né, que é o XLINE, em inglês. Então, você ativa o comando, ele vai me dar ali embaixo, olha, algumas opções. Especifica um ponto ou horizontal, vertical, angular, tá vendo aqui essas opções? Então, eu vou pôr a opção vertical. E aí, aonde eu clicar na tela, é aonde ele vai colocar essa linha infinita. Então, se eu clicar nesse pontinho aqui, ó, ele vai fazer uma linha infinita coincidindo com o limite desse desenho. E aí, se eu digitar de novo e pegar agora horizontal, a mesma coisa. Aonde eu clicar na tela, ó, se eu clicar em outros pontos aqui, ele vai fazer várias linhas infinitas. E se eu clicar nesse pontinho aqui, ó, nessa extremidade, ele vai fazer uma linha infinita coincidindo com o limite do desenho. Deu para entender? Deu sim, professora, obrigada. Beleza, de nada. Então, vou fazer aqui o deslocamento 220 e o deslocamento aqui de 80.
que... Opa. Aí eu posso até apagar isso e apagar isso. Por quê? Para eu conseguir achar o ponto de início, esse ponto aqui, ó, de início desse segundo volume. Tá? Então, o ponto de início do segundo volume, se eu quiser desenhar já o segundo volume aqui na opção vista 1, a linha que vai ser desenhada já vai acontecer na camada correta. Então, vou dar o linha, vou pegar a medida lá, que medida que ele tem, vamos ver. Ó, 690 por 690 por 1135. Então, é isso que eu preciso fazer, um retângulo com essa medida. Eu vou lá, L, Enter, clico aqui, arrasto para o lado e digito 690, Enter. Baixo o mouse, 1135, Enter. Para o lado, 690, Enter. E aqui, ou eu digito de novo 1135, ou eu simplesmente venho aqui e clico. Então, eu construí aqui, ó. Agora eu não vou precisar dessa linha por enquanto. Eu vou construir aqui uma linha da cumeira. Linha da cumeira é essa linha aqui que eu estou construindo, tá? E agora eu vou desenhar com deslocamento ou offset na medida de 30. Eu vou desenhar aqui para fazer essa linha da projeção. Concorde. Mesma coisa, ó. Vocês entenderam por que a gente fala que é uma prancheta eletrônica? Parece que a gente está desenhando linha por linha. Né? Vocês vão ver lá na próxima disciplina que o processo lá é outro. Mas aqui, por enquanto, o nosso processo é linha por linha. Ó, ficou bem bonito. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Professora, aquela mesa digitalizadora, ela é mais fácil de trabalhar no AutoCAD? Olha, eu não sei te dizer, porque eu nunca trabalhei com ela no AutoCAD. Agora, esse tipo de equipamento, assim, depois que você se acostuma, você costuma achar bom, entendeu? No começo às vezes, se apanha um pouquinho para lidar, mas quem tem prática acaba gostando. Eu não sei. Depende um pouco, é porque tem uma questão assim, se você trabalhar muito com os comandos de tela, talvez possa ser bom, não sei. Eu gosto de digitar os comandos, então daí teria que ser uma coisa meio mista, porque, né? Mas eu não sei, assim, cada um tem a sua opinião, né? Eu acho que se você tem e treinar, acaba sendo produtivo, né? É um instrumento feito para facilitar, de qualquer modo, né? Ó, então agora o que a gente vai fazer aqui é esse outro telhado. Só que esse outro telhado, ele tem 575 por 750, mas eu ainda não vou fazer ele na posição, tá? Porque eu não sei exatamente ainda a posição, vai ser meio chato desenhar aqui na posição inclinada, então vou fazer primeiro ele, vou rotacionar e depois eu posiciono, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 575 por 750. Eu vou desenhar um retângulo lá, pode ser com linha, 575 por 750. Fechou. Ok. Vou desenhar a linha da cumeira. Fazer o mesmo processo, né? Se eu tivesse feito aqui com retângulo, vamos fazer com retângulo para vocês verem a diferença. Ó, eu vou pegar o retângulo, vou desenhar, vou arrastar e vou pôr 575. Opa. Vou pegar a ferramenta de retângulo, escrever 575,750. Então, ele já fez um retângulo com 575, que é a medida em X. O vírgula vai diferenciar o X, a coordenada X da coordenada Y.
e o 750 vai dar a coordenada Y. A vantagem, nesse caso, é que o retângulo, sendo um objeto único, quando eu dou o deslocamento, ele já vai, aquele deslocamento de 30, ele já vai fazer tudo de uma vez só. Eu não preciso fazer as 4 linhas e depois aparar, tá? Então, nesse caso, facilitaria. Se um dia eu precisar que essas 4 linhas se soltem, que elas não fiquem juntas, eu tenho o comando explodir, ó. Vou até fazer isso agora, para vocês já aprenderem. Ó, eu seleciono Enter, as linhas elas passam a ser únicas. Então, o retângulo é uma ferramenta boa de trabalhar, tá? E aí, então, eu vou rotacionar, preciso rotacionar esse objeto e daí já vou mostrar para vocês como é que rotaciona, tá? O comando rotacionar é o rotate em inglês e aqui é rotac, tá? Que é o comando em português. Eu vou selecionar, como eu tenho muitas linhas, ó, eu tenho aqui retângulo, linha, tal, é mais fácil eu selecionar abrindo uma janela. Selecionei todos os objetos, Enter. Se lembra que toda vez que eu seleciono, eu tenho que dar Enter para dizer que eu acabei de selecionar. O que ele pede... Professora. Oi. A Laísa está pedindo para a senhora repetir essa parte de fazer o quadrado inteiro. Ela está sem microfone e pediu crendo. Tá. Então, Laísa, olha só, eu fiz o retângulo aqui. Ponto inicial, um ponto qualquer. O segundo ponto, eu preciso dar a coordenada X, ou seja, o tamanho da linha do retângulo no eixo X. Preciso colocar vírgula e dar o tamanho do retângulo no eixo Y, seria para cima, tá? Então, deixa eu lembrar quanto que era aqui, que eu já não lembro mais. 575 por 750. Então, eu vou fazer um retângulo. Ponto inicial, eu clico, arrasto para onde que eu quero fazer o retângulo, e aí eu vou dizer 575 é a medida que eu quero em X, ou seja, na horizontal do retângulo, vou pôr vírgula e 750 é a medida que eu quero colocar na altura do retângulo. Me diga se se deu para entender dessa forma. Deu para entender, Laísa? Laísa está sem microfone, professora. Pois é, por isso que eu estou perguntando. Tá. Então, vamos adiante. Então, eu vou fazer aqui o offset, aliás, o deslocamento de 30. Vou fazer a linha da comeira. E vou mudar isso para projeções. Professora, quando você faz a concordância no retângulo, ele já fecha ali, ele já faz o acabamento na lateral? Não sei, eu não consigo visualizar. Tá, é porque aqui eu não fiz concordância. Aqui eu fiz o deslocamento. Que é quando... deslocamento. Isso. Exato. Como tudo isso é para o CAD é uma entidade só, quando eu faço o deslocamento, ele simplesmente faz a mesma entidade 30 centímetros para dentro. Ah, entendi. Então, o meu cachorro. Então, entendi agora, professora. Combinado. Então, aqui, pessoal, vou fazer aqui, então, rotar, tá? Vocês podem pegar aqui, ó, no botãozinho, se vocês quiserem, rotacionar, que é rotac, ou é o rotate em inglês, né? Deixa eu ver, RO já é o atalho, tá? Seleciona objetos, eu vou abrir uma área aqui para selecionar. Vou dar Enter para dizer que eu já acabei de selecionar todos os objetos. E ele pede especificar um ponto base. O ponto base é o eixo de rotação. É o ponto em torno do qual o objeto será rotacionado. Então, se eu escolher, por exemplo, esse ponto como ponto base, eu vou desligar o orto, ó, é em torno desse ponto que o objeto vai rotar.
tá? Se ao invés disso eu escolher esse ponto como ponto base, é esse o eixo de rotação, tá? Então, como o nosso desenho está solto, não está vinculado ainda ao nosso trabalho, não vai fazer muita diferença eu escolher aquele ponto ou esse ponto do meio, né? Ó, o objeto rotacionado vai ficar numa posição diferente. E aí ele pede especificar o ângulo de rotação. Aqui eu quero 45 graus. Ok, já ficou 45 graus. Ele não está na posição, mas ele já está 45 graus. Tá? Para que ele fique na posição, eu preciso ver quais são as cotas. Olha, o que eu sei desse objeto? Ele está a 948 aqui. Ele está a 115 mais 80 aqui. Aliás, desse limite para lá é 80, esse piso. E 948 eu consigo achar esse ponto. Mas eu sei que o objeto ainda está a 126. Então, é uma coisa um pouquinho de fazer em etapas aqui, tá? Então, eu vou fazer, ó, 948. Vamos tentar achar esse ponto aqui, que é o ponto que o objeto consegue ser encaixado. Então, eu vou fazer 948 dali. Então, vamos lá. Buscar na camada 0. Vejam que é sempre bom trabalhar certinho com as camadas, tá? Eu vou gerar uma linha infinita, vertical, nesse ponto. E vou fazer um deslocamento. Eu gosto muito de usar o deslocamento para posicionar os objetos, para achar os pontos dos objetos. Ó, 948, deu ali, tá? E aí eu vou fazer uma linha infinita, horizontal. Pronto. E aí eu vou fazer um deslocamento de, deixa eu ver a medida, e 80. 80. Deslocamento de 80. Legal. Então, o que eu achei, ó? Vou apagar as linhas que eu não quero, só para não atrapalhar. Esse ponto aqui que eu achei, esse cruzamento, é qual? É esse pontinho aqui. E eu sei que esse telhado, 126, é onde ele se encontra com aquele pontinho. Então, o que eu posso fazer, ó? Eu vou explodir esse retângulo, porque eu quero fazer um deslocamento de 126, ou seja, eu quero marcar aquela posição, ó. Eu sei que é esse pontinho que vai ter que encontrar com este daqui. Vou até mudar isso daqui para camada 0, para não parecer que isso é uma linha do telhado. Ó, eu vou mover pegando esse meio e trazendo esse meio para cá, só para vocês verem aqui, né? Esse cruzamento, ele deveria estar aqui. Me diga se alguém não entendeu por esse ponto. Se dá, todo mundo entendeu que este cruzamento aqui deveria estar nesse cruzamento aqui, coincidir com este cruzamento. Ó, esse desenho aqui. Oi? O comando que foi usado foi qual? Explodir? Para explodir, sim. Para transformar esse retângulo em 4 linhas, eu dei o comando explodir. Ah, tá bem, então. Poderia usar a linha infinita também, né? Na diagonal aí? Poderia fazer uma linha infinita na diagonal e dar um offset aqui, né? Poderia. Tá. É que como eu já tinha aqui, eu peguei aqui, mas poderia sim. Aí não precisava explodir, né, a figura. É verdade, poderia sim. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar tudo isso, vou dar Enter, e aí que eu vou dar um mover, aliás. O que eu vou fazer? Eu vou mover, selecionar objetos. Vou selecionar todos esses objetos, vou dar Enter para dizer que eu acabei de selecionar. E aí ele me pergunta, ó, sempre leiam aqui embaixo. Às vezes eu não estou lendo porque eu já tenho prática, eu já sei a sequência de passos que ele me pede. Mas quem está aprendendo tem que estar lendo isso o tempo todo, senão se perde, tá?
ele está pedindo especificar o ponto base. O ponto base é esse daqui, porque é esse ponto que eu quero levar para lá, ó. Aí ele pergunta, especificar o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? Para onde que eu quero levar esse ponto? Eu quero trazer para cá. Perfeito, meu objeto já ficou no lugar certo. Agora eu posso apagar isso. Posso apagar isso. Né? Já tenho o meu objeto no lugar certo. Agora eu já tenho os meus 3 telhadinhos no lugar certo. Ô, professora, Oi. essa aulinha está sendo gravada, dá para a gente recapitular Tá, claro. alguma coisa depois? Não sei se Porque isso daqui é muita informação muito rápida para vocês pegarem. A minha objetivo não vai pegue dar comando. Eu tava na dúvida mesmo se a aula ia ser gravada, porque principalmente a parte das leis ali é bem difícil, bem complexo de pegar, né? Não, tá tudo sendo gravado. Beleza. O objetivo não é que vocês guardem agora os comandos. O objetivo é que vocês entendam a lógica de construção desse desenho e os fundamentos, entendeu? Esse é o objetivo. Tá? E a professora vai colocar lá no AVA, depois para a gente olhar, né? Vou sim. Eu vou editar só para ficar com as partes bem enxutinhas, assim, o que interessa. Com criança gritando, essas coisas. Aí eu vou pôr lá, tá? Legal. Não, mas tá sendo uma explicação bem bacana, viu, professora? Só realmente, como a professora disse, são muitos comandos, né? Muitos. Isso daqui, se fosse no laboratório, a gente ficaria a aula inteira em laboratório para fazer isso. E talvez até eu não tivesse a oportunidade de explicar tão detalhadamente, porque eu faço uma coisa e todo mundo faz, daí um pergunta, outro pergunta, outro tem dúvida, então a coisa vai mais lenta no laboratório, né? Então, Prof, mas a aula de hoje está sendo bem mais produtiva, assim, você fazendo com a gente assistindo. Que bom. Eu também, é bom esse feedback. Tá. Então, legal. Isso é bom. Então, vamos fazer isso. O que a gente vai fazer agora? Já temos os 3 telhados. Então, a gente pode fazer várias coisas. Vamos fazer, então, primeiro todas as linhas, tá? Antes de fazer as achuras. Eu vou pegar aqui, ó, eu tenho essa linha daqui, que eu consigo fazer com o deslocamento dessa, certo? Ó, 115 mais 80, 195. Então, eu sei que essa daqui, a partir dessa que eu já tenho, é 195. Então, vamos desenhar esse L aqui, porque tá fácil aqui, né? Então, vou desenhar aqui, ó. Aqui eu posso dar um aparar, o trim. Então, a linha infinita, ela também é editável, ela pode se transformar numa linha aqui, por exemplo, vista 3, que é uma linha de piso, tá? O que mais que eu posso fazer? 195. Então, vou dar um deslocamento aqui, ó, de 195. Achei. Aparar. Opa. 2 enters para eu poder cortar que nem uma louca. Esse daqui vai ser vista 2, né? Porque esse telhado, ele nem tá tão perto, ó. Esse telhadinho, ó, essa cobertura, ele não tá tão próximo de mim, mas também ela não é o piso lá atrás, né? Então, eu vou colocar na linha vista 2, no layer vista 2. Vou ver as medidas aqui, ó, sim. Nesse alinhamento, 50 para cima e 60 para baixo. Eu vou pegar esse alinhamento, se eu quiser, se vocês gostaram dessa linha aí, 50 para cima e 60 para baixo. Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui para vocês verem também como é que dá para fazer, tá? Então, eu vou dar um deslocamento 50 para cima e outro deslocamento 60 para baixo. Tá?
a coisa diferente que eu vou fazer, eu não vou dar parar nessas linhas aqui. Eu vou simplesmente mudar o layer para vista, deixa eu ver qual que é. Essa é vista 2 e essa é vista 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o layer aqui para vista 2 e vou desenhar, construir uma linha por cima aqui, ó. Tá? E vou pôr aqui vista 3 e desenhar uma linha aqui por cima. Quando eu desenho por cima, eu tenho que ter o cuidado de apagar depois para não ficar a linha sobreposta a outra linha, tá? Então, também é um jeito. Você pode usar a linha infinita como uma base para você desenhar por cima, ou você pode dar o aparar depois para cortar. E aí, eu fiz uma coisa... Ah, faltou uma coisinha nesse desenho, mas que depois que a gente vai por a Shura, não tem problema. A rigor, esse trechinho aqui, ó, seria uma linha de projeção, concorda? Agora que eu notei. Ó, a rigor, o piso continuaria ali, né? Então, a rigor, eu teria um trechinho de linha aqui, ó. Seria a cobertura, ó, tá? Seriam esses trechinhos aqui que não estão desenhados lá naquele exemplo lá, tá? Entenderam por quê, gente? Porque a cobertura, ela chega até a parede, né? Ela não acaba aqui no telhado, ó. Se eu olhar a cobertura, ó, ela vai até a parede. Então, um pedacinho dessa cobertura, ela tá como projeção. Olhando de cima, eu vejo, quer ver, ó, vou pôr um raio-x, ó. Eu vejo um pouquinho da cobertura ali por baixo, né? Então, eu não tinha me atentado a isso. O ruim do CAD é que como você desenha, se você esquece uma linha, o desenho fica errado e ficou por isso mesmo, né? Ó, ficou faltando uma linha lá no outro desenho, ficou faltando uma linha mesmo. Tem um comando bem legal, que é corresponder... corresponder propriedades. Deixa eu ver... Match properties em inglês. Propig, ó. Propig. Vamos ver eu escrever aqui, ó. Que é 10 minutos. Eu vou escrever aqui, ó. Propig. O que acontece? Eu escolho uma linha e ele copia as propriedades dessa linha para outra linha. Eu não preciso ficar qual camada que era mesmo, tal, né? E eu até acho que essa linha aqui, ó, pensando agora na parede, ela deve ser aqui. Tá? O piso, ele vai até o alinhamento da parede. Você vê como a gente não vê as coisas, né? Ó, deveria ser aqui. Tá? Isso deveria ser assim, né? Beleza? Até isso daqui, ó, o certo é eu estender... Professora, que comando... Ó, isso que seria o certo. Fale. Que comando que foi aquele que a professora deu ali no cantinho, que juntou as duas linhas de quina ali? Antes desse último comando de agora. Que juntou uma linha com a outra. Já vejo aqui. Propig. Espera um pouquinho, já respondo você. Deixa eu só corrigir aqui. Aonde você diz aqui? Aonde que foi tua dúvida? Foi nessa parte? Quem que me perguntou, Fidelita? Eu acredito que tenha sido nessa parte vermelha, que é o concordância. Isso, Aqui? isso mesmo. Isso, eu estava sem o microfone. Isso Tá. mesmo, professora. Aqui foi a concordância mesmo. Tá. Aqui estava um pouquinho menor, né? Tava assim. Aí eu dei o concorde
né, o concorde e juntei os dois, Ah, legal. tá? Então, ó, vou copiar, que aqui também precisa. Então, todas essas projeçõezinhas aqui, ó, ficaram faltando ali no meu desenho, tá? Que é o piso, que é a cobertura, que todos vão até as paredes. E aí, falta essa linha daqui, ó, que vem aqui bem da quininha em 45 graus. Então, olha, eu tenho um botão aqui, que é esse... Se vocês entrarem aqui, ó, vocês podem escolher uma precisão de ângulo, tá? Então, eu liguei aqui esse, daqui já vai me atender. Pode ser 15, 30, 45, mas 45, 90 já vai me atender. Então, como é que funciona? Quando esse botão tá ligado, agora eu liguei, tá? O que que vai acontecer? Quando eu for desenhar uma linha, eu vou pegar, então, a camada vista 2, ó. Quando eu desenhar uma linha, ele já vai marcar. Vejam, quando eu tô aqui, ó. Quando eu tô no 0 graus, ele marca. Quando eu tô no 45 graus, ele marca, tá vendo? Ó, quando eu tô no 90 graus, ele marca. Ele não trava, mas ele marca os de 45 em 45 graus. Então, com isso, eu posso fazer o desenho aqui, tá? E aí, esse pedaço aqui já seria na camada projeção. Viria aqui em projeções, e aí a continuação disso já seria aqui na camada projeções, tá? Tá bonitinho, né? Vou salvar. Tá, acabou de ter uma batida aqui do lado de casa. Foi feio, hein? Escutei um grito de uma pessoa. Ó, pessoal, até aqui, ó, fizemos todo o desenho, tá? Todo o desenho, considerando que, vou mostrar aqui as cores do AutoCAD, tá? Deixa eu ver aqui para vocês verem. As cores principais, o AutoCAD tem todas essas cores, tá? Vou deixar aqui, peraí, para vocês entenderem bem certinho. O AutoCAD tem 256 cores, tá? Até tem a opção aqui de você setar uma cor diferente, mas vamos considerar as cores aqui, assim, tem cores indexadas que a gente não precisa mais do que isso, tá? Aqui na disciplina, a gente não vai, raramente a gente vai usar mais do que essas daqui, são as cores padrão do AutoCAD. Um momento ou outro a gente vai usar e eu explico para vocês. Mas o que acontece? O critério que a gente está utilizando é vermelho, linha fina, amarelo um pouquinho mais grossa, verde um pouquinho mais, ciano um pouquinho mais, azul um pouquinho mais e magenta mais grossa de todas. Então, segundo esse critério, a gente pode ver no nosso desenho que a linha mais grossa, por enquanto, que a gente tem a linha azul. E coincide com o que a gente no resultado final, que são as linhas dos telhados, tá? Depois a linha verde, e depois a linha vermelha, que é a linha fina. O que a gente vai fazer agora são as rachuras, ó. Então, essas linhas, essas daqui também é achura e a achura sólida. Então, eu vou mostrar essas 3 achuras para vocês, tá? Prof. Oi. Antes de você continuar só, naquele outro exercício anterior desse, que você preparou o arquivo pra gente, né? Que a gente usou o arquivo que você disponibilizou. Ele não tinha as cores nas camadas, todas as camadas estavam em branco. A única coisa que mudava de uma para outra é que elas tinham escrito tracejado, plano 1, 2, 3. Qual dos planos que era para ser mais grosso e qual dos planos era para ser os planos mais finos? Qual que seria a ordem ali? O plano 1 é o plano mais próximo de você, tá? É o mais grosso. Tá. Aí o plano 2 e o plano 3. Naquele arquivo, se você reparar bem, o plano 1 tá acho que branco, o plano 2 tá um cinza e o plano 3 tá um cinza mais escuro. Para mim, Colorido, mas ele tá com tons de cinza diferentes. Tá. A hora que desenhava a linha,
Isso? Cortou o que você falou, na hora que desenhava ali. Isso, era na hora que desenhava a linha que ele ficava nesse cinza? Dependendo da camada que você tinha atribuído para a linha, ele ficava o branco ou cinza, né? Porque cada camada Uhum. estava numa cor diferente. Só que essa cor, como eu pus em branco, cinza, parecia que era tudo branco, entendeu? Mas se um era mais gente- próximo, então aí agora do jeito que a gente trabalha de fato no CAD, é todo colorido, assim. que já E dá pra arrumar. na cor, entendeu? Depois, com o tempo, eu vou mostrar para vocês como dá até para trabalhar já aqui direto vendo as espessuras, mas para isso tem que avançar um pouquinho, tá? Agora foi. Tá. Eu acho que caiu e ele me reconectou. Eu acho que agora, depois dessa explicação, ficou mais claro aquela atividade anterior, porque até então eu não estava compreendendo como que era. Meu desenho está totalmente errado. Se você quiser refazer e entregar de novo, não tem problema, tá? Acho que eu vou ter que refazer mesmo, porque agora ficou bem mais claro. Tá, não tem problema nenhum. Prof, então eu só altero as cores da linha, é isso? Ou tem que alterar a espessura também? Não, é assim, olha, na hora de você plotar, dependendo como você construiu o teu desenho, você vai atribuir as espessuras. O jeito melhor, mais adequado, é você não, apesar do CAD ter este recurso de você poder atribuir espessura no layer, não é o modo mais correto para arquitetura. Por quê? Porque muitas vezes a gente